Muito bem, graças a Deus voltamos, né, para fechar aqui a nossa série de estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Hoje a gente vai fazer somente um resumo para dar o fechamento. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho aqui o nosso conteúdo. Isso aí. O importante falar nesse resumo de hoje que o nosso estudo ele não teve como objetivo discutir aspectos proféticos ou escatológicos de Apocalipse. Não era essa a intenção. Quem sabe numa futura oportunidade a gente pode falar a respeito disso, mas a ideia aqui era diferente mesmo, né? A ideia era a gente olhar um pouco para a carta como estrutura destinada não só às 7 igrejas do Apocalipse, mas também pensar um pouco no significado, né, dessa carta para nós aqui no século XXI, né, sempre lembrando que esta é uma divisão bastante didática. Você no seu estudo pode dividir de outra forma e não tem forma certa ou forma errada. Eu acho que o que existe é a nossa maneira de interpretar as coisas. No nosso caso, foi do ponto de vista didático, mais proveitoso fazer essa divisão em 3 partes, onde a gente vê em cada uma das cartas Cristo se identifica para a igreja, para que a igreja saiba que quem é o remetente da carta é o Senhor, né? E sendo o Senhor, sabendo que ele conhece as obras, ele tem toda a onisciência para mostrar quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos que determinam a situação da igreja daquela época, né? E por ser, né, um Senhor amoroso, preocupado com a sua igreja, a gente vê que a carta sempre termina com uma promessa ao vencedor. Uma promessa que não necessariamente estava limitada àquele momento da igreja, lá no finalzinho do século I, mas uma promessa sempre apontando para a eternidade, né? E por que isso é importante? Porque as melhores promessas não são as promessas desta vida. Elas são boas, com certeza, mas as melhores promessas são aquelas que apontam para a eternidade. E tá aí uma boa razão de porque cada carta tinha uma promessa, porque elas apontavam para a eternidade. Mesmo a igreja de Laodiceia, que a gente viu que é uma igreja que tinha problemas, mesmo tendo pontos negativos, apenas pontos negativos, Cristo não deixou de fazer uma promessa para aquela igreja, promessa para o vencedor. Por quê? Porque promessas são importantes, elas calibram, né, a medida da nossa fé, como que a gente deve caminhar. Caminhar em função de uma promessa é algo que enche o coração de esperança, de desejo, de força de vontade. E todas as cartas têm as suas promessas. Mas é importante a gente ver, deixa eu só pular aqui para o nosso finalzinho, né? É importante que a gente saiba que o nosso estudo ele não foi um estudo escatológico, não era essa a intenção, mas a gente quis aproveitar para levantar um pouco a respeito das fontes, né? Às vezes você vê falando de uma cidade, mas como era essa cidade? O que tinha lá, né? Por que as pessoas receberam a carta daquele jeito? Tinha alguma relação com o lugar que elas estavam? Não tinha? Saber dessas fontes bíblicas e extra-bíblicas que nós usamos aqui nesse estudo é muito importante, porque a gente acaba tendo um pouco mais de clareza a respeito de como que aquela carta fez sentido para seus ouvintes originais, né, para as igrejas que receberam. Então, foi importante a gente olhar essas fontes para entender exatamente esse contexto todo. Obviamente, essas igrejas elas estão situadas no século I, então é importante a gente tentar refletir a respeito de como que essa mensagem soou
para a igreja quando eles receberam a mensagem lá no finalzinho do século I. Então, que tipo de impacto, de percepção, de entendimento eles tiveram, né? Mas a gente também não deixou de ver essa mesma mensagem olhando para a nossa realidade, né? O que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, os cuidados que nós precisamos ter para que a gente não repita erros que essas igrejas tiveram lá no século I, que a gente aprenda e tenha os posicionamentos necessários para garantir que as promessas de cada uma dessas igrejas, nas 7 cartas, também sejam presentes na nossa vida. Então, resumindo de uma forma bem geral, é importante lembrar que Apocalipse não estava só destinado a uma igreja na Ásia Menor, 7 igrejas, né, do século I, numa região totalmente distante da gente, mas que aquela mensagem, aquele conteúdo continua vivo e relevante para nós. Vivemos no século XXI e que estamos numa região completamente diferente, com uma cultura completamente diferente, mas com uma palavra que faz toda a diferença na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe muito. Foi um grande privilégio passar toda essa série. Encerramos por aqui, então, o nosso conteúdo, mas em breve a gente volta com novos assuntos, novos conteúdos aí para a gente estudar mais a Bíblia. Então, que Deus te abençoe. Tchau, tchau para vocês.